Tribuna do Mojotó em mais um vídeo da Sertânia que você não conhece e precisa conhecer. Antes de começarmos com esse vídeo, vamos a uma frase que tem muito a ver com o momento que a gente vive. A frase de J. Mesquita, que diz o seguinte: o poder só emanará do povo quando o mesmo entender que consciência política é uma questão de sobrevivência. Bem, pessoal, estamos aqui com uma denúncia muito grave. Procuramos inclusive alguns conselheiros tutelares que dizem que realmente acontece o fato. E a denúncia diz respeito à falta de suporte da Prefeitura de Sertânia com relação àquela entidade tão importante para a criança e para o adolescente. Sertaniense, você sabia que o Conselho Tutelar hoje está sem motorista, está sem atendente, está sem vigia, e a placa que o identifica, que identifica o prédio, desde a administração passada, que não existe placa nenhuma. Quer dizer, a placa, existe uma placa velha, tiraram e não colocaram mais. Isso é um absurdo. E aí, pessoal, vamos ouvir agora as angústias desses conselheiros. Uma entidade super importante, né, que dá suporte, que dá atenção às crianças e adolescentes. Mas isso não é novidade. A gente viu o CREAS e o CRAS, uma mãe aqui pedindo até pelo amor de Deus que aquele órgão desse algum apoio ao seu filho. E no entanto, a gente viu todos empurrando com a barriga lá. No Conselho Tutelar é diferente. Os conselheiros trabalham e trabalham, mas em Sertânia as coisas funcionam assim. O prefeito e os seus asseclas acham que tudo é politicagem, tudo é política partidária. E em cima desse discurso aproveita para fazer aí as mazelas, para praticar os erros como estão praticando agora com o Conselho Tutelar, deixando o Conselho quase totalmente desassistido, sem vigia, sem atendente, sem motorista. Isso é um absurdo. Mas o prefeito não está nem aí para isso. Ele conseguiu a maioria e ele sabe como ganha a eleição. Ele sabe muito bem. Próximo ano tem eleição e aí Sertânia vira o paraíso. Para o ano nós voltamos à Ilha da Fantasia. É assim que funciona em Sertânia. Vamos fazer a entrevista agora com dois conselheiros para vocês verem a realidade do que está ocorrendo no Conselho Tutelar de Sertânia. Um absurdo. Como é que um poder público municipal não fica envergonhado com a falta de atenção com um órgão tão importante como é o Conselho Tutelar? O que a gente sabe é que o secretário chama um a um lá os conselheiros, talvez tentando coibi-los, talvez tentando intimidá-los. Para que chamar? Essa é a pergunta que a gente faz. E por que a Prefeitura de Sertânia, através do seu secretário todo-poderoso, tirou os funcionários do Conselho Tutelar para prestar assistência aos conselheiros e ao Conselho Tutelar? Por quê? O fato, pessoal, é que o Conselho Tutelar vive abandonado. Sequer a diária, que é desde a época da administração de Cleide Ferreira, não foi reajustada. Essa diária, a diária é a mesma, um mísero R$45, 40 e poucos reais. Imoral isso. Como é que um prefeito que se diz socialista trata dessa forma uma entidade que tem atenção com a criança e com o adolescente? É isso que a gente pergunta. E aí fica todo mundo em silêncio. É uma outra vergonha. Como é que Sertânia vive da forma que vive? A saúde em péssima qualidade. E Sertânia vai continuar assim. Esse grupo está aí há 20 anos. E Sertânia na mesma, enquanto eles crescem bem. Mas vamos ficar com o que os conselheiros disseram agora numa entrevista. Vamos ouvir Adriano Vasconcelos e vamos ouvir Tiago Medeiros, ambos conselheiros tutelares de Sertânia. Escuta aí, pessoal, o que esses dois conselheiros vão dizer a respeito do tratamento dado àquela entidade, àquele órgão, pela Prefeitura de Sertânia. Bom dia, Adriano Vasconcelos. Bom dia, Ezequias. É um prazer estar falando com você. Adriano, estamos em contato com você como conselheiro tutelar para saber de você como é que está a questão do Conselho Tutelar em Sertânia com relação à logística, né, oferecida pela Prefeitura de Sertânia a essa entidade, a esse órgão tão importante que cuida verdadeiramente
das questões da criança e do adolescente? Ezequias, até o momento nós não obtivemos nenhuma resposta dos ofícios enviados ao secretário. Ele sabe da necessidade dos dias da recepcionista, do motorista na sede do conselho, já foi passada a situação para ele. Inclusive, nesse período que eu me encontro de férias, foi marcada uma reunião com a promotora, entre os conselheiros e o secretário, justamente para resolver esse impasse. Porém, o secretário não compareceu, foi marcada outra data, mas a informação que eu tive é que um companheiro nosso teve um caso de enfermidade na família e não poderia comparecer à reunião. Então a promotora ficou de marcar uma nova reunião para o mês de maio e o mês de junho. O fato é que nós estamos chegando no 5º mês de 2021 e estamos sem esse funcionário na sede do Conselho Tutelar. Vale salientar que nós temos um TAC, né, que na época era a secretária Rita Rodrigues, né, assinou diante do Ministério Público, se comprometendo em colocar esse funcionário na sede do Conselho. Então nós temos um TAC já assinado pelo secretário anterior, sobre a necessidade desse funcionário para prestar serviço na sede do Conselho Tutelar. Um fato absurdo então, né, Adriano? O que é de se estranhar é que desde 30 de dezembro do ano passado, né, até hoje, ocorrendo tudo isso, vocês sem vigia, sem atendente, sem motorista, e ninguém disse nada, vocês em silêncio. O que foi que houve de fato? Por que esse silêncio? Ezequias, o fato dos conselheiros terem ficado mais de 4 meses em silêncio sobre atiradas dos funcionários que prestavam serviço na sede do Conselho Tutelar pelo atual gestor, na verdade nós demos um tempo para que fossem colocados outros funcionários. Nós entendemos que na mudança de gestão, se bem que o atual gestor foi reeleito, é normal haver trocas em secretarias. O que não é normal é tirar justamente do Conselho Tutelar, um órgão tão importante para o município, funcionários essenciais, né, para os trabalhos na sede do Conselho. E, Ezequias, em Sertânia existe uma politicagem muito pesada, né? Tudo que um Conselho Tutelar vier cobrar nas redes sociais, na mídia, é politicagem, é porque é interesse político, né? Eu digo isso por mim, né, porque tudo que eu faço só levam para o lado da politicagem. Isso foi o motivo que nós ficamos, na verdade, em silêncio, aguardando que essas reposições fossem feitas, como não foram, acionando o Ministério Público. E hoje, através desses vídeos, nós estamos explicando a você o que realmente está acontecendo na sede do Conselho Tutelar de Sertânia. Conselheiro Adriano, você acha que por que a Prefeitura, o secretário, todo-poderoso secretário de Ação Social, retirou esses funcionários da Prefeitura do Conselho Tutelar? O que é que você acha? Ezequias, eu acredito que seja por questões políticas. Eu quero lembrar aqui que essa é a minha opinião pessoal, como Conselheiro Tutelar, sobre atiradas dos funcionários que prestavam serviço na sede do Conselho Tutelar em Sertânia. E por que eu estou dizendo isso? Quem acompanhou a última eleição para Conselho Tutelar no município de Sertânia em 2019 e teve em povoados, em distritos, em zona rural e na cidade, observou o tamanho da proporção que se tornou. Parecia mais uma eleição para vereador. Você via, se observava membro do Legislativo Municipal pedindo voto para candidato A porque fazia parte do grupo da oposição. Você via membro do Legislativo Municipal pedindo voto para candidato B porque fazia parte do grupo da situação. Pesquisa era lançada nas ruas, era pago pessoas para sair pesquisando para ver quem tinha a chance de ser eleito, né, e de qual grupo político fazia parte. É tanto que quando saiu o resultado, né, diziam: olha, o grupo A só fez tantos conselheiros, o grupo B fez tantos conselheiros, ou seja, levaram a eleição do Conselho Tutelar totalmente para o lado político. Misturaram política partidária com política social. Isso é que não pode acontecer. E é o que eu tenho observado, porque o que me estranha foi que há um tempo atrás, alguns meses atrás, o secretário começou a chamar os conselheiros individual. Eu fui chamado individual
Fiquei um pouco meio receoso, fui, e quando eu cheguei lá, o secretário começou a conversar comigo. Eu pensei que fosse algo tão sério. Ele chegou para mim e disse o seguinte, que não trabalhava sob pressão, pelo contrário, sabia lidar com a pressão. Então isso é um recado, né? Eles me têm como conselheiro, faço parte do grupo da oposição, mas eu quero deixar bem claro aqui, é da porta para fora, né? Dentro do Conselho Tutelar tem que ser a política lá e a política social. Então, eu quero deixar bem claro que essa opinião aqui é minha, a minha opinião própria como Conselho Tutelar. Eu acredito que seja por motivos políticos essa tirada dos funcionários da sede do Conselho Tutelar de Sertânia. Adriano, diante dessas questões aí, o que é que você espera da administração atual com relação ao Conselho Tutelar? Ezequias, o que eu espero da gestão do município de Sertânia é que reconheçam mais o trabalho do Conselho Tutelar, que nos dê condições melhores de trabalho, que vejam a situação dos nossos proventos, né, que está congelado, acho que há mais de 3, 4 anos. Temos uma carga horária onde fazemos todo mês mais de 60 horas e não recebemos horas extras, né? E que tem uma visão melhor do que é o que significa o Conselho Tutelar do município. É isso que eu espero da atual gestão. Tá aí, pessoal, a verdade nua e crua, sem fantasia. E a gente agradece a Adriano pela sua oportunidade de ter esclarecido, já que a gente soube através de pessoas de fora do Conselho que estava ocorrendo isso, né? A gente agradece demais. Obrigado, Adriano. Ezequias, eu que agradeço pela oportunidade que você tem nos dado, né, de contar a nossa versão sobre o que tem acontecido na sede do Conselho Tutelar do município de Sertânia. Agradeço também pelo espaço que você nos cede no seu blog Tribuna do Mochotó, que tem grande visibilidade quando nós precisamos divulgar algo em prol da criança e adolescente do nosso município. Então, muito obrigado, Ezequias. E agora, sertanienses, vamos ouvir o conselheiro Tiago Medeiros. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para Adriano, para o outro conselheiro. Por que é que os conselheiros ficaram calados diante desse absurdo de ficar sem funcionários no prédio do Conselho Tutelar e apenas recorreram ao Ministério Público? Olá, amigos e amigas de Sertânia, olá, Ezequias Cardoso e a todos os internautas do site Tribuna do Mochotó. Desde já agradecemos aí pelo espaço, né, e já iniciamos aí respondendo a sua primeira pergunta, né. Diante da sua pergunta, cara Ezequias, o senhor pergunta por que os conselheiros ficaram em silêncio e apenas reclamaram ao Ministério Público. Veja só, o Conselho Tutelar, segundo o próprio Estatuto, é um órgão autônomo, não jurisdicional, que é encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos das crianças e adolescentes. Tendo em vista todas essas leis que nos protegem, que nos regem, a gente entende que qualquer tipo de situação que venha na realidade a problematizar o bom funcionamento do Conselho Tutelar, de pronto nós não podemos tornar público, até porque tem coisas que são, podemos dizer, internas. E aí a gente começa a trabalhar da forma que deve ser feita e da forma que preconiza o próprio estatuto, que preconiza a própria lei. Então, diante desse fato narrado pelo blogueiro, os primeiros passos que foram tomados foi encaminhar. Nós temos vários ofícios que foram encaminhados para a Secretaria de Desenvolvimento Social, a qual é vinculado o Conselho Tutelar, convocando o secretário para se fazer presente em reuniões, ofícios esses que não tivemos êxito, ofícios, até ligações pedindo a presença do próprio secretário e que ficou de marcar uma data e não apareceu, e sempre tratando com desdém o Conselho Tutelar. A gente tem visto isso. Mas aí o que acontece? Após essas tentativas, que é o primeiro passo, nós temos que trabalhar. Nós trabalhamos num ambiente onde a gente já vive com muitos conflitos familiares. A gente já vive com conflitos de criança e adolescente, com muitos problemas. Imagine se nós estivéssemos o tempo todo também levando, né, tratando com problemas na realidade, né?
junto com a rede, que é quem nós devemos trabalhar em parceria, que é o próprio secretário, que é o CRAS, o CREAS, enfim, Ministério Público, juiz, delegacia de polícia, enfim, toda uma rede que trabalha em conjunto, garantindo esses direitos. Então, a gente, de fato, como fomos eleitos pela população, a gente tenta trabalhar, e quem conhece o nosso trabalho, eu digo nosso, com o trabalho do Conselho Tutelar de Sertânia, sabe que a gente sempre tem trabalhado buscando essas parcerias. E aí, como qualquer um outro órgão, a gente, de pronto, nós fizemos nessa pergunta específica, nós fizemos esses ofícios que não obtivemos êxito. O secretário teve até algumas reuniões separadamente com alguns conselheiros, a qual eu não participei, mas separadamente, nunca com o colegiado. Porque vale salientar que o Estatuto da Criança e Adolescente, ele deixa bem claro que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e adolescente. Mas é um órgão colegiado que é composto por 5 membros. E nada pode ser feito, nada pode ser feito, nenhuma atitude pode ser tomada, senão pelo menos a maioria, que são 3, ou então o colegiado, que são 5. E aí, diante dessa sua pergunta, a gente traz aqui dizendo isso, que o primeiro passo foi esse que foi dado. O segundo passo foi onde nós comunicamos o fato ao Ministério Público, tá certo? Que de pronto nos atendeu, e a gente entende, claro que a demanda e tudo mais, e aí a gente, baseado no que diz o artigo 97, que diz que nós devemos encaminhar a notícia de fato ao Ministério Público, tá certo? Que aí é quem vai, de fato, intervir, diante dessa situação. Comunicamos tal fato ao Ministério Público, a promotora de Justiça de Sertânia, que é muito atenta para com o trabalho do Conselho Tutelar, sempre de pronto que nós firmamos parcerias, e ela marcou uma data para que nós estivéssemos lá no Ministério Público, e o Conselho Tutelar esteve no Ministério Público aproximadamente, acho que uns de 10 a 15 dias, eu não sei precisamente a data, eu precisava dar uma olhadinha aqui, não vou dizer com firmeza, mas nessa base. E aí nós estivemos lá no Ministério Público, onde esperamos por mais de hora o secretário comparecer, porque é quem é responsável, como secretário da pasta, é responsável pelo bom funcionamento do Conselho, porque o próprio ECA diz isso, que deve, que na realidade lá a lei do Estatuto da Criança e Adolescente diz que ela torna, na realidade, obrigatório a execução orçamentária dos recursos destinados ao funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração, ainda mais, a remuneração de formação continuada. Então isso quem faz é a gestão, quem faz é o município, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social. E aí nós aguardamos nesse momento o secretário, que não compareceu, foi marcada uma nova data, e que nessa nova data, que foi semana passada, infelizmente tivemos algumas questões pessoais, e que neste momento o Conselho não pôde estar presente, devido também à demanda que nós temos e nesse dia até questões pessoais também. E até então estávamos aguardando uma nova data. Como eu acabei de falar aqui, o Ministério Público sempre de pronto tem nos atendido, sempre de pronto resolve as nossas situações, e estamos aguardando, o Ministério Público, que em breve vai também estar marcando aí uma data com o secretário para a gente tratar desses assuntos, tá certo? Então, respondendo a sua primeira pergunta, aí você pergunta por que nós não recorremos à mídia, nem tampouco a entidades representativas. Veja só, é isso que a gente acaba de dizer, uma coisa de cada vez. Fizemos esse passo, tá certo? Passo a passo, que foi encaminhar os ofícios, reiterar esses ofícios, tentar por telefone. Esgotada a possibilidade, não conseguimos. E aí encaminhamos ao Ministério Público. O Ministério Público, por sua vez, fez a notificação, e agora estamos aguardando a data que vai ser marcada com o secretário, e esperamos que seja resolvida essa situação. Tiago, o que esperar da Prefeitura Municipal de Sertânia sobre essas questões de falta de suporte ao Conselho Tutelar? Cara, Zequias, respondendo aí a tua última pergunta, quando você nos indaga o que esperar do atual governo sobre essas questões da falta de apoio logístico ao Conselho Tutelar. Irmão, veja só, todo mundo está vendo, e através de sua matéria, disso, que você traz hoje à tona, que está havendo entraves quanto ao cumprimento de requisições de serviço encaminhado pelo Conselho Tutelar.
São diversos ofícios que foram enviados, são ligações que são tentadas, conversas com o próprio secretário, que é responsável pela pasta, e que o momento irá oportuno para que os gestores, para que o prefeito de nossa cidade, para que o secretário, né, da pasta repense, né, a forma como vem sendo expedido tudo isso, e que também possam corrigir essas falhas, tá certo, no funcionamento do órgão. Porque a gente entende, veja só, nós devemos entender que quando a gestão deixa de prover, né, o bom funcionamento para o conselho, quando a gestão deixa de trabalhar, tá certo, voltada, tá certo, para as questões administrativas, claro, mas para que deixa de fazer o que é de seu papel para o conselho tutelar, ela não está, como é que possamos dizer, ela não está ferindo os conselheiros tutelares, mas ela está ferindo toda uma população, ela está atingindo todas as crianças e adolescentes que necessitam desse trabalho. Eu acredito que não seja necessário a gente passar pelo que vem passando, tá certo? E até trazer para as redes sociais, claro, para que assim a gestão venha a ter outros olhos, né? É notório tudo isso, como a gente acabou de falar aqui, tá certo? Mas o que a gente entende, infelizmente, muitos ainda veem o conselho como uma espécie de comissão, eu acredito que deve ser, né? Como comissariado de menores de segunda categoria. Quando, na verdade, na forma da lei, o Conselho Tutelar, é isso que a gente queria que esse pessoal entendesse, que o Conselho possui, tá certo, entre todas as normativas, poderes e prerrogativas funcionais, tá certo, que são equiparadas e conferidas à autoridade judiciária, cuja função, Ezequias, em muitos casos, né, como diz lá o artigo 262, a verdadeira equiparação que a lei faz entre Conselho Tutelar e autoridade judiciária pode ser sentida com, como é que possamos dizer, com particular intensidade, sabe? Quando na análise, não apenas citado lá no artigo 262, né, do ECA, o 236, o 249, que consideram caracterizado o crime de impedir ou embaraçar tanto a atuação do membro do Conselho quanto a autoridade judiciária, assim também como o Ministério Público. E a mesma infração administrativa, né, descumprir tanto determinação da autoridade judiciária quanto do Conselho Tutelar. É a mesma, tá certo? Então é importante que a gestão tenha outros olhos, que possa ver com outros olhos, que o Conselho Tutelar, quando faz essas solicitações, o Conselho Tutelar quando está sem motorista, o Conselho Tutelar quando está sem os vigias, o Conselho Tutelar quando está sem o recepcionista, o Conselho Tutelar quando está sem tudo isso, ele está deixando de oferecer um serviço de qualidade às crianças e adolescentes. O carro do Conselho Tutelar, quando não está em condições de uso, ele está não levando um risco não só apenas para os membros do Conselho Tutelar, mas para as pessoas que também, crianças e adolescentes que estão ali sempre conosco, pais de família, mães de família. Então, o que a gente espera de fato é que possam dar mais ouvidos ao órgão. O intuito nosso, eu tenho certeza, tanto meu, eu falo por mim, mas também dos colegas, não é entraves pessoais. Muitas vezes a gente até entende, tá certo? Quando você faz a pergunta, que aí a gente já inclui essa pergunta na terceira pergunta que você fez, sendo eu tão questionador, ficar em silêncio, mas a questão não é o silêncio. A questão, Ezequias, é que a gente tenta, né, com que as coisas sejam resolvidas de outra forma. Nós já somos vistos com outros olhos. A gestão nos trata como oposição que somos, claro, mas eu costumo dizer o seguinte, que a única política que é tratada dentro do Conselho Tutelar, que deve ser tratada na realidade dentro do Conselho, é a política de garantir direitos. A política partidária, vamos deixar para a época de política partidária, mas aí infelizmente o que acontece é isso, é a mistura dessas coisas, e que aí infelizmente quem perde é o povo, quem perde são as crianças e adolescentes do nosso município. Desde já, muito obrigado pela oportunidade exposta aqui pelo Tribuno do Mochotó, dizer mais uma vez que estamos à inteira disposição, tá certo? Para qualquer esclarecimento, para dúvidas, enfim, e que nós estamos junto à população, e que dizer que nós estamos confiantes de que através agora dessa denúncia, através agora dessa sua matéria, de ter nos procurado e a gente nos colocar à disposição,
dizer que a gente acredita, né, no caso, que a partir de agora o que nós esperamos do governo é que ele mude, tá certo, tudo isso. Um abraço a você, um abraço a todos, toda a população sertanense. Aqui, Tribuna do Mochotó, o site que não se cala. É a voz daqueles que não têm voz. Inscreva-se em nosso canal, aperta o sininho para receber notificação e fique por dentro da Sertânia que você não conhece.